Hoje vamos explorar um tema fascinante que tem gerado reflexões profundas ao longo dos séculos: a criação do mundo. Conforme registrado no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, que nos apresenta uma afirmação poderosa e inspiradora que narra o início de tudo. Assim, vamos nos aprofundar nesse versículo e compartilhar algumas lições que ele pode nos ensinar. A primeira parte de Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, essa afirmação, simples, mas recheada de significado, nos mostra que houve um começo para todas as coisas. A ideia de no princípio tem grande importância, pois nos remete à origem de tudo que conhecemos hoje em dia. É o ponto de partida da criação, onde Deus inicia sua obra. Esse conceito do princípio nos oferece uma perspectiva sobre o tempo e a eternidade. Se considerarmos a vastidão do universo e a complexidade da vida, é realmente surpreendente imaginar que tudo isso começou em um único momento, na intenção divina de criar. Sendo assim, quando refletimos sobre essa criação, podemos entender que Deus não apenas dá início ao mundo, mas que Ele também é o autor deste mundo. Ele está por trás de todas as formas, cores e sons que vemos ao nosso redor. A criação não é simplesmente um acidente. Ela surge do amor e da intenção de um Criador que deseja se relacionar com a sua criação. Isso nos leva a considerar a importância de reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas e em tudo que nos rodeia. Outro ponto interessante que podemos destacar é a dualidade mencionada no versículo, os céus e a terra. Essa dualidade não se refere apenas a dois lugares físicos distintos um do outro, mas pode ser vista como a totalidade do cosmos. Os céus representam tudo o que está acima de nós, o infinito, o mistério do universo. Por outro lado, a terra simboliza nosso lar, a realidade material em que vivemos. Essa divisão nos convida a contemplar como o espiritual e o material estão interligados e como cada aspecto da criação tem o seu próprio papel e o seu propósito. Além disso, a criação estabelecida por Deus é boa. Ao longo do relato de Gênesis, observamos que, a cada dia, ele olha para a sua obra e declara que é boa. Isso nos leva a refletir sobre o valor da criação. Cada uma das partes que compõem nosso mundo, a natureza, os seres humanos, os animais, é parte deste bom que Deus fez. Reconhecer isso pode nos motivar a cuidar e respeitar do ambiente ou respeitar o ambiente ao nosso redor, promovendo um relacionamento harmonioso com tudo o que nos circunda, nos rodeia. O conceito de criar também nos inspira a pensar sobre a nossa própria capacidade de criar. Se fomos feitos à imagem de Deus, como nos ensina a teologia, isso nos confere uma certa responsabilidade. Assim como Deus criou, também nós somos chamados a criar em diferentes aspectos da nossa vida, seja na arte, na música, na literatura ou até mesmo nos relacionamentos. Cada ato de criação é uma forma de espelhar a natureza divina que existe dentro de nós. Ao analisarmos Gênesis capítulo 1, verso 1, não podemos deixar de lado o aspecto da fé. A firme crença de que Deus é o Criador de todas as coisas nos transforma. Essa crença pode nos dar a esperança e o propósito em tempos de incerteza. É bom lembrar que existe um Criador que teve a intenção de formar tudo ao nosso redor, nos ajuda a encontrar significado nas situações difíceis da vida. Isso nos encoraja a olhar para além das dificuldades do presente e a confiar que existe um plano maior em ação para a nossa vida.
Por fim, podemos concluir que Gênesis capítulo 1, verso 1 é mais do que uma simples afirmação sobre a origem do mundo. É uma profunda declaração teológica que nos ensina sobre a natureza de Deus. A bênção da criação é nosso propósito dentro dela. Ao meditarmos nesse versículo e suas implicações, somos convidados a viver de maneira mais consciente, respeitando a criação e nos dedicando a sermos agentes do bem. Portanto, enquanto nos movemos em nossas rotinas diárias, que possamos levar esses ensinamentos a sério. Que ao olharmos para o céu, para a terra e para tudo que habita entre eles e neles, possamos reconhecer a mão de Deus em nossa vida. Que essa lembrança nos inspire a viver com propósito e gratidão. E também sobre a criatividade, pois afinal, a criação não termina apenas no ato de Deus, mas continua em nós, à medida que nos encontramos ou que encontramos novas maneiras de expressar nossa fé e contribuir positivamente para o mundo que nos foi dado. Estamos criando, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, seja feliz, fique com Deus, viva bem.